Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos, num momento de reflexão e estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa oportunidade de hoje, nós estudaremos um item do capítulo 28, que tem como título Uma Estranha Moral. E os itens que serão estudados são os itens 9 a 18. E o tema central do nosso estudo de hoje é não vim trazer a paz, mas a espada. Quem faz essa fala é Jesus, nosso mestre amoroso, e que a paz dele possa caminhar conosco nessa oportunidade de estudos que nos é dada. Mas antes, nós vamos ler um texto do livro Minutos de Sabedoria, de Pastorino, e a página é a página 147, que diz o seguinte: a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda e a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Essa é uma mensagem de Pastorino, e nós vamos fazer nossa prece inicial para que possamos fazer posteriormente os nossos comentários. Senhor Deus, Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos agora de podermos refletir, de podermos pensar nas tuas palavras, mestre querido, e buscar crescer através do raciocínio delas e da posterior prática, pois sabemos que tudo que parte de ti é para o nosso bem. Abençoa-nos a todos que estamos e estaremos conectados com este trabalho. Abençoe a esta casa que nos dá a oportunidade deste estudo, e que assim seja. Então, meus irmãos, nessa noite de hoje, nós estudaremos os textos, né, que são trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, dessa aparente contradição nas falas de Jesus. Esse capítulo, ele procura, né, esse capítulo 23, ele procura mostrar exatamente que aquilo que aparentemente é uma contradição, na verdade, quando é estudado profundamente, vê-se que não. Vê-se que, mais uma vez, a palavra do Cristo faz todo sentido. E essa é mais uma, porque foram pronunciadas pelo Cristo. A questão toda não é se o Cristo pronunciou ou não. A questão toda está na veracidade de como nós entendemos essas palavras. Será que elas foram ditas como nós as recebemos, como nós estamos imaginando? Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, a dissensão, a discórdia, o tumulto. Será que Jesus falou com esse sentido? Ou por trás destas palavras do Cristo existe uma outra interpretação? Se a gente tomar essas palavras de forma literal, elas não fazem sentido na boca do Mestre Jesus.
Que eu volto a dizer, como alguém que pregou a paz, o amor e modificou a humanidade exatamente por conta dessa sua prática de amor, de misericórdia e de caridade, poderia, né, dizer de forma até ostentatória que ele não veio trazer a paz, mas a discórdia. Então, hoje nós vamos refletir e nós vamos verificar que Jesus disse sim, mas há um contexto, porque Jesus, quando vem até nós, ele vem romper com toda uma lógica e toda uma ética baseada, inclusive, no Código de Hammurabi, né? Nas leis de Italião, que são aquelas leis antigas, né? Do olho por olho, dente por dente. E, inclusive, essas leis foram depois é, mais esclarecidas, né? Ou melhor dizendo, esclarecidas não. Elas foram desmembradas em sub-leis que privilegiava sempre o poder, os mandatários, os donos, e prejudicava sempre aquelas pessoas comuns que não tinham as posses, os escravos, né? Mesmo que cometessem algum erro igual ao dos seus senhores, a sua pena era infinitamente mais cruel do que a pena dada a esses ditos poderosos, né? Então, as ideias de Jesus vinham exatamente criar um contraponto com isso, porque Jesus vem mostrar que todos somos iguais. E como nós todos sabemos, toda ideia nova sempre cria uma certa resistência. E essas ideias são mais importantes quanto maior for a resistência, quanto maior for a oposição a ela feita pelos homens. Então, essa grandeza e importância dessas novas ideias estão profundamente vinculadas à, à, à imposição que os adversários dela vão impor a todos aqueles que queiram segui-la. E Jesus, como a gente relembra, veio proclamar sua doutrina, né, que destruía na base os abusos que eram cometidos pelos poderosos. Quem eram os poderosos ali, principalmente do povo hebreu naquela época? Eram os fariseus, que eram os ricos, que tinham a condição de estudar e que mandavam em tudo. Os escribas, né, que sabiam, conheciam as leis, escreviam as leis, amando dos poderosos, e os sacerdotes, que, ao seu tempo, né, eles eram afinados com os fariseus e os escribas, ou seja, com os poderosos. Por isso, inclusive, eles buscaram, né, é, eliminar Jesus, torturaram ele, buscaram a todo custo. Então, se a gente lê o Evangelho, a gente vê que a toda hora os espíritos alertam para aquelas situações que o Cristo deixou suas lições, que eram tentações exatamente dos fariseus para enredar o Cristo, para que ele caísse em contradição e pudesse ser preso e condenado. Como eles conseguiram, né, fazer isso usando de um artifício, quando Jesus é condenado na praça pelo povo. Era o povo que era afinado com os fariseus. Não era o povo ao qual Jesus sempre se dirigia. E essas lutas, né, pela manutenção do evangelho, que é a boa nova, né, não terminou ali, não. Muitas lutas terríveis
passaram os seus divulgadores no futuro, né? Pós Jesus, seus apóstolos, os outros pregadores que até hoje buscam vivenciar o Cristo redivivo, né? Sem impurezas, sofrem oposição. É buscado a sua eliminação, às vezes não a eliminação da sua vida, mas da sua credibilidade junto a todos. Porque as ideias cristãs, na sua pureza, elas vão exatamente ao encontro do poder constituído até hoje, dos poderosos dos nossos dias. Só que as ideias cristãs, elas jamais, né, se corromperam, porque elas partiram de onde? Partiram de Jesus, que é a expressão da verdade. Muitas vezes, né, inclusive adeptos da doutrina, não se entenderam, buscando fazer a sua interpretação própria, não se entenderam quanto à pureza das palavras do Mestre. E, de forma velada, né, entraram, e não só de forma velada, mas muitas vezes entraram em conflitos, conflitos até sangrentos, colocando-se como dono da verdade, criando seitas como se essas fossem as únicas que possuíssem a verdade que o nosso mestre deixou para todos nós. Na verdade, né, a ideia da espada é uma ideia simbólica. Jesus diz para nós, né, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Se registrar em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Na verdade, o Cristo trouxe algo para o bem da humanidade. As ideias cristãs, né, são para a nossa melhoria, a nossa redenção. Mas nós, com o nosso orgulho e egoísmo, transformamos em espada de lutas fratricidas. Ao mundo, as ideias transformadoras e renovadoras viraram motivo de, como eu disse antes, de lutas até sangrentas. Porque os que dominavam e consideravam tudo estabilizado, que estava tudo bom para eles, passaria por mudanças profundas. Mais igualdade entre os homens, mais justiça, uma igualdade para todos, o bem comum, a paz. Ou seja, a doutrina do Cristo é a doutrina de amor e quer a regeneração de toda a humanidade. E a guerra contra o mal, e é nesse ponto que se estabelecem os conflitos, porque a guerra contra o mal não é uma guerra como nós pensamos, é uma guerra íntima, de modificação de nós próprios, do nosso ser, das nossas condutas, da nossa maneira de pensar e agir. Então, é uma luta íntima e não uma luta contra o outro, não é a eliminação do outro. Cada um deve implementar a sua luta íntima, a sua guerra íntima contra esse homem velho que ainda reside em nós. Mas isso foi muito mal entendido. Tomou-se ao pé da letra as palavras do Cristo. Seguir a Jesus, empunhar a espada, é abandonar os comportamentos materialistas, libertando-nos daquilo que nos aprisiona e, consequentemente, causando conflitos naturais com os que ainda querem se manter nas condutas anteriores, aferrados ao materialismo. Cria conflito
porque esses irmãos querem seguir, querem manter o caminho que eles sempre seguiram. E você vai fazer a opção pelo outro, já que você quer seguir o Cristo. E isso, muitas das vezes, cria esses conflitos externos. Tanto é que, na sequência dessa fala do Cristo, ele diz: Eu vim separar o pai do filho, a filha da mãe, a nora da sogra, né? E assim vai. Por quê? Porque se um quer uma conduta e o outro não deseja, haverá uma divisão, haverá uma separação. Mas, em momento algum, ele está dizendo que isso deve promover alguma situação sangrenta de eliminação material daquele que não pensa como nós. Cada um tem o direito de pensar e agir como quer. Tem uma frasezinha, né, que, se não me engano, é do Chico Xavier, que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é facultativa. Ninguém colhe uva se plantou figo. Se plantou figo, vai colher figo, não vai colher uva. Não vai colher aquilo que não plantou. Então Jesus diz mais adiante: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Claro que não. Tudo que vem para mudar cria uma certa discórdia naqueles que são acomodados. Ela trará lutas sangrentas para as quais meu nome servirá de pretexto. Ele já antevendo o que aconteceria. Porque os homens não haverão compreendido ou não terão querido compreender-nos. Perdão, compreender-me. Então, Jesus aqui, além de explicar o porquê haveriam dissensões e o porquê da espada, ele antevê essas lutas, dizendo que muitos lutariam porque não compreenderiam a sua maneira de pensar e a sua proposta para um novo agir. E outros que são acomodados e não querem. Mais adiante ele diz: vim lançar fogo à terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Das trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando Jesus nos diz que ele tem pressa para que isso aconteça, é porque ele já tem a certeza de que, passado esse primeiro momento de frenesi, de lutas, reinará a paz, a luz, né? E a fraternidade entre todos que queiram. Aquele que não quiser não participará imediatamente do reino de Deus. A semeadura não é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Então, aquele que não colher, não se mobilizar pelas lutas necessárias para a implementação do reino de Deus, aquele que transformar a espada comportamental numa espada material e sangrenta, esse não vai poder entrar de cara no reino dos céus até que faça todo esse processo de depuração íntima.
E ele ainda completa ainda nessa mesma fala. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por a, por a termo a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias. Então, Jesus diz que, como eu tinha dito antes, né, ele afirma que ele tem pressa, porque ele tem a certeza que, ao final, quando todo esse fogo terminar, o campo estará pronto para receber o Consolador, né? O Espírito da Verdade, que virá restabelecer a verdade sobre todas as coisas, ou seja, esclarecer suas palavras, colocar o discernimento na cabeça daqueles que queiram, que desejem e que se ponha um ponto final nessas lutas de irmão contra irmão. Agora, meus irmãos, reflitamos bem, né? Se o cristianismo, que foi é, trazido pelo Cristo, fosse mais bem compreendido e melhor aplicado, nada disso teria sido necessário. Se desde o primeiro momento em que o Cristo fez as suas afirmações, nós tivéssemos compreendido, mesmo com o nosso pouco conhecimento, mesmo com a nossa mentalidade ainda muito restrita pelo pouco desenvolvimento da ciência, mas se nós buscássemos o lado positivo e buscássemos praticar aquilo que o Cristo nos legou, não teríamos sofrido esses 2023 anos oficialmente. E o Espiritismo, né, vem realizar, nesse tempo determinado, essas promessas do Cristo. Portanto, ele tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas acabou. O combate agora, meus irmãos, não é corpo a corpo. Não teremos que sofrer, né, as dores físicas. O combate agora é de alma para alma. Essas primeiras lutas duraram séculos, mas no Evangelho é afirmado pelos Espíritos que essas lutas que nós estamos passando durarão alguns anos, alguns muitos anos, claro, mas que vão cessar em breve. Não pode, né? É, não se pode fazer uma mudança sem destruir os erros. Mas destruir os erros não quer dizer destruir ao próximo, ao nosso irmão, a vida que lhe pertence, que não nos é dada por Deus, não nos é dada por Deus essa possibilidade. Como Jesus se defrontou com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo, é, nessas lutas nós também vamos nos defrontar. Mas é preciso, né, que nós levantemos, saltemos esses entraves, para que nós possamos dar o testemunho íntimo da nossa filiação ao Cristo,
e das nossas lutas, porque a transformação do mundo não vem de fora, não é nada governamental. As transformações pelas quais nós vamos passar, os combates que nós vamos estar é, ligados, forçosamente, forçosamente passará pela nossa vontade e pelo nosso testemunho. A transformação é individual, para depois chegar ao coletivo. Então, o mundo de regeneração não vai cair sobre as nossas cabeças, ele vai surgir das nossas almas. Por certo, meus irmãos, um dia toda a humanidade se unirá sob a bandeira do amor de Deus e ao próximo. Mas, embora possam continuar as diferentes maneiras de cultuar a Deus, mas todos serão respeitados, sem preconceitos, na fraternidade e na solidariedade entre irmãos, filhos do mesmo Deus, todos trabalhando, né, a favor de todos. E ficarão para trás no passado da história o ódio, o fanatismo, o preconceito, a violência, a guerra, o orgulho, o egoísmo, a preponderância. E a terra será um mundo de regeneração, todos trabalhando sob as leis divinas, respeitando o sentir e o pensar de cada um. E estes serão sempre na direção do bem, agindo nele, né, com Deus e com ele, sob quaisquer circunstâncias. Essa é a nossa mensagem de hoje, meus irmãos. Agradeço a atenção de todos, desejo muita paz a cada um, a paz do Cristo nos nossos corações. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, Deus nosso Pai, espiritualidade amiga que esteve conosco nestes momentos de estudo e reflexão. Agradecemos o amparo recebido. Que possamos, como dissemos no início, pensar nessa mensagem de hoje, estudar, refletir naquilo que nos cabe executar e colocá-las como prática de cada um de nós nos nossos dias a dias. Que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço a todos, meus irmãos.